A arma mais poderosa que caiu na mão dos irmãos Winchester foi o Colt. Criada por Samuel Colt, essa arma pode matar qualquer coisa. Qualquer coisa menos o Lúcifer e, segundo ele, mais 4 seres dentro da criação. Mas quem são esses seres? E como o Colt pode matar qualquer coisa? A explicação está nos próximos minutos. Nerds Colts, vem aqui para mais um vídeo. No final da primeira temporada de Sobrenatural, o grande vilão é o Azazel, responsável por matar a Mary, a mãe do Sam e Dean e esposa do John. E para isso, John Winchester, aquele que talvez seja o melhor caçador de Supernatural, consegue localizar uma arma lendária. O Colt, que estava com o Daniel, um outro caçador que encontrou a arma e iria entregá-la ao John para poder matar o demônio dos olhos amarelos. Mas o Daniel acaba sendo morto por vampiros que tinham acabado de ser introduzidos na série. Sam, Dean e John conseguem recuperar o Colt e depois de muita luta, incluindo o John se sacrificar para salvar o Dean, em um momento épico, Dean Winchester mata o demônio dos olhos amarelos. A partir daqui, a arma passa a ser um trunfo na mão dos irmãos, pois com ela não importa a ameaça, tudo podia ser resolvido com um tiro. Isso até a terceira temporada, onde a Bella rouba o Colt e entrega aos demônios. O Sam e o Dean só recuperam o Colt na quinta temporada, quando descobrem que ele está em posse do Crowley, que entrega o Colt para eles, acreditando que assim poderia matar o Lúcifer. Mas acaba dando tudo errado, pois tudo que conseguem é só deixar o Lúcifer puto, e é onde ele nos diz que existem 5 seres em toda a criação que o Colt não mata, e que ele era um desses seres. E desde então existe a dúvida de quem são os outros seres além do Lúcifer que o Colt não mata. Eu vou te dizer quais são com base no meu estudo e conhecimento sobre a série. Então, caso você ache que a informação nesse vídeo está errada ou você discorda de alguma coisa, basta deixar a sua opinião aqui nos comentários e assim vamos debater de forma civilizada sobre esse assunto dentro da comunidade de Sobrenatural. Beleza? Vamos lá! Então, vamos começar eliminando alguns personagens que não se encaixam nesses 5 seres, pois eles não se encaixam na categoria de seres criados na criação. Pois quando eu comecei a desenvolver esse tema, eles foram os primeiros que eu pensei que poderiam estar nessa lista de 5 seres que o Lúcifer fala. São eles o Chuck, que é Deus na série, sendo ele o criador de tudo, e é praticamente impossível ele ser morto pelo Colt. Outra é a sua irmã, a Amara, a escuridão, que é uma entidade primordial, assim como o Chuck. Ainda nessa levada temos a morte, que também é uma entidade primordial, e também o vazio, que é uma outra entidade primordial mais antiga que o tempo. Esses 4 têm que ser descartados logo de cara. E também o Jack, que é um Nephilim muito poderoso, mas que na época em que o Colt estava ativo, o Jack ainda não havia sido introduzido na obra. Ele estava para nascer, para ser mais sincero. Então não temos como saber, mas vendo como ele era poderoso, dá para imaginar que ele não seria morto pelo Colt. Embora na série, a série nos mostre o Castiel pegando o Colt para tentar matar o Jack quando ele estava ainda na barriga da mãe dele, que eu acho que não funcionaria. Agora, o que sabemos que ele mata? Nós sabemos que todos os monstros podem ser mortos pelo Colt, independente do que são. Os demônios também eram eliminados pelo Colt, como vimos sendo feito ao longo da série, incluindo os príncipes do inferno, pois o Azazel era um e foi morto pelo Colt. Outros seres que não temos total certeza que o Colt mata são os anjos. Mas tem sim uma certa possibilidade deles serem mortos pelo Colt. Então eu não vou levá-los em consideração porque não temos uma total certeza. Agora vamos entrar na lista, explicando o motivo de por que cada um não são mortos pelo Colt, ok? Vamos começar falando dos mais poderosos do céu, que são os arcanjos. Como vimos na série, o Lúcifer não foi morto pelo Colt, e de acordo com ele mesmo, existem 5 seres em toda a criação que a arma não mata. Então ele está justamente entre os 5 seres. E se o Lúcifer não é morto pelo Colt, certamente os demais arcanjos também não são. Como o Miguel, que era o mais poderoso que tinha no céu, inclusive mais poderoso que o próprio Lúcifer. O Gabriel e o Rafael, apesar de serem claramente mais fracos que o Miguel e o Lúcifer, eles ainda são arcanjos e são extremamente poderosos.
Então, pelo fato do Lúcifer não ser morto pelo Colt, dá pra colocar os outros 3 arcanjos juntos dos seres imunes ao Colt. Sem falar que o Miguel, galera, ele é um outro nível. O Miguel é um personagem extremamente poderoso que teve que sair de cena de Sobrenatural. Assim, se você é fã de Supernatural e não assistiu só até a 5ª temporada como muitos pararam, deve ter conhecido a Eve. A Eve, a mãe de todos, que deu prole às criaturas que caçam o homem desde o berço da humanidade. Vampiros, ghouls, lobisomens, mendigos. Todos esses seres são filhos da Eve. E todos nós sabemos que a Eve é a personagem mais mal aproveitada que tivemos em Sobrenatural, que poderia ter sido uma vilã muito mais impactante. Mas na 6ª temporada a coisa saiu meio do controle, pois tínhamos 200 subtramas acontecendo e a Eve acabou sendo esquecida. Mas ainda assim, a Eve se mostrou muito poderosa, apesar de sua morte, pois na série ficou estabelecido que a única coisa que podia matar a Eve eram as cinzas da Fênix, algo muito difícil de se conseguir. Como isso ficou estabelecido que só as cinzas da Fênix a Eve poderia ser morta, podemos deduzir que o Colt não funcionaria na Eve. Uma outra coisa é que a Eve é um ser tão antigo quanto os arcanjos. Por alguma razão, a Eve vivia no purgatório. O que podemos deduzir é que a Eve era tão perigosa quanto os Leviatãs, que teve de ser trancada no purgatório, pois ela basicamente conseguia criar monstros que devoram os humanos, tão queridos por Deus. Além de que ela afirmou que sabia como os anjos ficavam acesos, por assim dizer, já que ela tirou os poderes do Castiel, mostrando que ela era mais velha que os anjos. Então, apesar de ter sido morta, a Eve podia ser imune ao Colt. E se você quiser saber mais sobre a Eve, toda a sua história, quando ela surgiu e quem é ela dentro da cosmologia de Sobrenatural, esteja inscrito aqui nesse canal, pois nesse momento já estou produzindo um vídeo onde vamos destrinchar tudo sobre essa personagem tão mal aproveitada dentro de Supernatural, preenchendo todas as lacunas que existem dentro da obra sobre a mãe de todos. Então esteja inscrito com as suas notificações ativas para não perder esse vídeo assim que ele sair. A outra criatura imune ao Colt são os Leviatãs, introduzidos na 6ª temporada, aonde o Castiel traz eles para a Terra ao absorver as almas do purgatório. Os Leviatãs são as primeiras bestas criadas por Deus, antes mesmo dele criar os anjos e humanos. Os Leviatãs eram tão perigosos e violentos que eles foram trancados no purgatório bem antes de toda a criação começar realmente. Isso de acordo com o que Morte explica para nós. Bom, os Leviatãs são os monstros mais difíceis de se matar que apareceram em Sobrenatural, pois nada do armamento dos caçadores podiam matar os Leviatãs. Eles eram praticamente imortais e mais poderosos que os anjos e os demais monstros também, e até mesmo que a própria Eve aparentemente. E para matar eles foi necessário ter o conhecimento da palavra de Deus, que são as escrituras que Deus deixou para o homem lidar com esses perigos. Que no caso dos Leviatãs era necessário uma arma sagrada criada com osso para poder eliminar eles. Então, por ser seres tão perigosos e descritos como imortais basicamente, é bem provável que o Colt não teria efeito nos Leviatãs. Se existe um personagem mal aproveitado em Sobrenatural, esse é o Jesse Turner, que apareceu na 4ª temporada, sendo ele descrito como o próprio anticristo, que é um filho de um demônio com uma humana, para poder ser um aliado de Lúcifer junto do Apocalipse. O Jesse é certamente extremamente poderoso, tanto que ele teve que sumir da série. Poderíamos dizer que ele poderia ter rivalizado em força e poder com o próprio Jack, mas vale dizer que o Jack é mais forte, por ser um Nephilim, que é filho de um arcanjo, que é um dos seres do topo da hierarquia de Sobrenatural. Bom, o Jesse era muito forte, ao ponto de alterar a realidade ao seu redor, além dos anjos não conseguirem fazer nada contra ele, como vimos o Castiel tentar, e nem mesmo os demônios eram capazes de fazer algo contra o guri. Então sim, o Jesse poderia mesmo ser imune ao Colt. Talvez se ele tomasse um tiro do Colt, nada teria acontecido pelo tamanho do poder que o garoto tem. E se temos a possibilidade do Jack, que é um Nephilim filho de um arcanjo, não ser morto pelo Colt,
O Jesse também poderia não ser morto por ser um Nefilim também, só que filho de um demônio, com um humano que gera esse ser muito poderoso capaz de alterar a realidade. E se você quer saber o que aconteceu com o Jesse Turner em Sobrenatural, esteja inscrito aqui no canal, pois também farei um vídeo desvendando esse mistério do Jesse Turner em Sobrenatural. Agora, um que podemos afirmar com total certeza que seria imune ao coach é o portador da marca de Caim, que é o próprio Caim, o Lúcifer e o Jin. A marca de Caim é conhecida como a primeira maldição, que é algo que deixa o seu portador extremamente poderoso, além de fazer ele buscar sangue o tempo todo. Tanto que o Jin não consegue controlar ela em nenhum momento e começa a ficar louco. Além de transformar o seu usuário em demônio, como aconteceu com o Jin e o próprio Caim assim que eles foram mortos. E por que o portador da marca de Caim é imune ao coach? Basicamente porque temos a confirmação de que quem possuísse a marca de Caim nunca poderia morrer, pois ela não era só uma marca, mas era uma fechadura da jaula da escuridão, que faziam todos ficarem violentos. Segundo Morte, no início só existia a escuridão, e para Deus poder criar o mundo, ele teve que trancar a escuridão depois de uma batalha, aonde ele teve a ajuda dos 4 arcanjos que ele já havia criado e conseguiu trancar a escuridão. A marca foi criada como uma tranca e a chave dessa prisão e foi passada para o Lúcifer, que se mostrou corrompido pela marca e foi expulso para o inferno. Lúcifer passou a marca para Caim e o Caim passou para o Jin. Então quem possui a marca de Caim viveria para sempre para manter a escuridão presa. Então mesmo que o Jin ou o Caim levassem um tiro do coach, eles iriam voltar, pois o portador da marca de Caim nunca poderá morrer. Então fechamos os 5 seres que o coach não mata, sendo ele os arcanjos, a Eve, a mãe de todos os monstros, os Leviatãs, o Jesse Turner, o anticristo e o portador da marca de Caim. Eu analisei a maior parte dos personagens introduzidos em Sobrenatural para responder esse mistério, mas como você pode ter observado, todos eles nunca estiveram na mira do coach, com exceção do próprio Lúcifer. Mas olhando o parâmetro de todos os personagens da série, é muito provável que eles se encaixem bem nessa lista de 5 seres que o Lúcifer fala. Não temos certeza disso, mas eu acho que é uma boa lista para preencher esse mistério. Se você discorda, bota aqui quem você acha que é imune ao coach dentro do universo de Sobrenatural, com exceção das grandes entidades, porque aí eu acho que é um pouco de apelação, já que a gente sabe que elas não seriam mortas. E se você gostou do vídeo, deixa um like, por favor, porque isso aqui ajuda demais a gente continuar produzindo conteúdo sobre Sobrenatural. E se puder clicar no botão de hypar também para fazer a gente alcançar mais fãs dessa obra magnífica, clique aqui e deixe um hypar se você tiver o seu hypar disponível. E assista aqui um vídeo de por que Jesus Cristo não apareceu em Sobrenatural e aqui um listando os 10 seres mais poderosos da obra. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Fique com Deus, não o Chuck. Valeu, tamo junto!